dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Crícia e eu sou professora estagiária de vocês. Vou dar continuidade hoje no conteúdo que a Letícia começou na aula passada sobre reprodução das plantas. Então vamos lá. Vocês lembram quais foram os primeiros grupos que foi abordado na aula passada? Foi o grupo das briófitas, das pteridófitas e das gimnospermas. O primeiro grupo foi o grupo das briófitas, que são plantas bem pequenininhas, comumente conhecidas como musgos. São plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva e elas precisam da água para se reproduzirem. As pteridófitas é o grupo das samambaias, são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva e também precisam da água para se reproduzir. Então, na natureza é comum encontrar esse tipo de planta perto da água. O terceiro grupo é o grupo das gimnospermas. São plantas vasculares que produzem sementes. É interessante a gente perceber que cada grupo de planta apresenta uma característica que diferencia, dos outros grupos. Por exemplo, as briófitas, elas são avasculares, são bem pequenas e vivem perto da água. As pteridófitas já têm uma novidade, elas apresentam vasos condutores de seiva. Já as gimnospermas, elas são vasculares e apresentam a produção de sementes, Então, essas características novas que vão surgindo de um grupo para o outro são chamadas de novidades evolutivas e proporcionam alguma vantagem para esse grupo. Por exemplo, para as gimnospermas é vantajoso produzir sementes porque elas aumentam a durabilidade do embrião. Então, esse embrião dura mais tempo na natureza até que ele encontre as condições favoráveis para germinar. O último grupo que a gente vai falar hoje é o grupo das angiospermas. E assim como os outros grupos, elas apresentam também algumas características novas, Algumas novidades evolutivas. Mas elas não têm só uma característica nova, elas têm duas características novas. As angiospermas são plantas vasculares, elas produzem sementes, flores e frutos. Ou seja, tem essas duas novidades aí agora nesse grupo, que são as flores e os frutos. Como eu falei para vocês, essas novidades evolutivas, elas fornecem alguma vantagem para esses grupos. Agora eu pergunto para vocês, qual será a vantagem de produzir flores e frutos? Vamos pensar um pouquinho agora, e aí durante a aula a gente vai tentar desenvolver essa questão. As angiospermas, elas possuem as flores, que representam o órgão especializado na reprodução sexuada. As flores, elas produzem os gametas femininos e masculinos. Quando uma mesma flor apresenta gametas femininos e masculinos, ela é chamada de hermafrodita. Quando os gametas são produzidos em flores separadas, chamamos de flores masculinas e flores femininas. A flor possui sépalas, pétalas, estames e carpelo, As sépalas são verdes e normalmente ficam embaixo das pétalas. E o conjunto de pétalas se chama corola. E são de diversas cores e tamanhos e servem para atrair os polinizadores. Vocês sabem o que são polinizadores? E por que as angiospermas precisam deles? Sexta no Globo Repórter. Bom, então já temos duas questões aí para pensar nessa aula, que é qual é a vantagem adaptativa, qual que é a função das flores e dos frutos, e também o que são polinizadores e por que as angiospermas precisam deles. Vamos pensar aí nisso aí, tá bom? Os gametas masculinos são produzidos pelo estame, que é a estrutura reprodutiva masculina da flor. Então, o estame ele é composto por filete e a antera. O filete é a haste de sustentação e a antera fica bem na extremidade do filete, que é onde está localizados os grãos de pólen que abrigam o gameta masculino.
Já os carpelos, que formam a estrutura reprodutiva feminina, é formado por duas estruturas também, que é o estigma e também tem na parte inferior o ovário, né, que é a segunda estrutura que compõe o carpelo. Esse ovário abriga um ou mais óvulos e dentro de cada óvulo está a oosfera, que é o gameta feminino. Para que aconteça a reprodução, o gameta masculino tem que chegar até o gameta feminino. E aí vai acontecer a fecundação. E essa fecundação vai dar origem a um embrião. O embrião das angiospermas, assim como das gimnospermas, é protegido pela semente. Nas angiospermas, lembra lá o carpelo que eu mostrei para vocês? Que ele tem o estigma, tem o ovário, o óvulo e dentro do óvulo temos a oosfera. Essa oosfera ela é protegida pelo óvulo. Esse óvulo ele vai dar origem à semente. E o ovário que reveste o óvulo vai dar origem ao fruto. Então, gente, eu tenho algumas perguntinhas para vocês, né? Super pertinentes, assim, tipo, qual a fruta preferida de vocês? Deixem aí nos comentários. Além disso, quando vocês vão comer essas frutas, vocês separam as sementes? Eu sei que sim. Eu sei que vocês fazem isso. Eu sei que vocês desprezam a pobre coitada da semente, tá bom? Mas, na natureza, os animais não separam as sementes. Eles comem a fruta com semente, com tudo. E, pasmem, as frutas elas podem sobreviver ao processo de digestão, né? E isso é muito bom para a planta, porque isso garante a dispersão das suas sementes. Ou seja, a plantinha está usando esses animais para dispersar suas sementes em troca de uma frutinha deliciosa. Então, esses animais vão comer a fruta em um determinado local, vão sair pela natureza, aí, cerrado, andando vários quilômetros de distância e vão fazer suas fezes em outros lugares. E isso é favorável para as plantas, porque aumenta as chances desse embrião, dessa semente, encontrar um local favorável para germinar. Os morcegos, por exemplo, são dos maiores agentes dispersores de sementes e responsáveis por plantar várias árvores, porque essa sementinha, quando elas germinam, elas podem crescer até virar uma árvore, né? Ou seja, o principal trabalho do Batman, certamente, é plantar árvores. Dessa vocês não sabiam. Agora nós já sabemos qual a importância do fruto, não é? Só que, para o fruto ser formado, antes precisa acontecer uma coisa, que é a fecundação, porque o embrião ele é resultado da fecundação. E para que a fecundação aconteça, é necessário que o gameta masculino encontre o gameta feminino. Como que isso acontece? Eu disse no início da aula que existem algumas flores que elas são hermafroditas, em que uma mesma flor apresenta as estruturas reprodutivas masculinas e estruturas reprodutivas femininas na mesma flor. Mas eu falei também que algumas espécies, a flor, ela é exclusivamente feminina ou exclusivamente masculina. Como que esse gameta vai chegar lá na flor feminina? Sendo que as flores e as plantas, né, as angiospermas, elas são imóveis. Elas estão paradinhas no lugar dela. Como que será que isso acontece? Olhando essas imagens, o que vocês acham que esses animais estão fazendo na flor? Aí vocês podem ver beija-flor, abelhas, né, morcegos. E aí, o que vocês acham que eles podem estar fazendo? Esses animais, eles estão nas flores porque eles foram atraídos pelos recursos florais. As flores, elas disponibilizam pólen e néctar. O néctar é uma solução açucarada, fonte de carboidratos e nutrientes, e o pólen é fonte de proteínas. Então, na maioria das vezes, esses animais chegam até as flores para acessar o néctar que fica no fundo da flor, né? E aí, quando eles vão chegar até o néctar, eles triscam nas anteras e o pólen que está preso nas anteras fica preso no corpo deles. E aí, quando eles vão de flor em flor atrás de néctar, eles acabam transportando também o pólen
que é o gameta masculino, e isso aumenta as chances do encontro do gameta masculino com o gameta feminino, né? Aumentando a possibilidade de ocorrência de fecundação. Então, gente, a polinização é o transporte de pólen de uma flor para outra através dos agentes polinizadores. Então, agora eu acho que nós somos capazes de finalizar, né, aquele raciocínio que a gente começou lá no início da aula, de quais são as funções das flores e dos frutos e qual a vantagem adaptativa, qual que é a vantagem que as angiospermas têm em produzir flores e frutos, né? E também que são polinizadores e por que as angiospermas precisam deles, né? Então vamos lá. A função dos frutos é proteger as sementes. E elas oferecem uma vantagem para as flores, para as angiospermas, porque eles atraem dispersores de sementes. A função das flores é produção, né, de gametas masculinos e femininos, e ela traz, né, a vantagem de atrair polinizadores, né, que vão atuar na reprodução, aumentando as chances de fecundação. Então, os polinizadores são os agentes, né, que acessam os recursos florais e acabam transportando o pólen de uma flor para outra, aumentando as chances de reprodução. Então, para a aula de hoje era isso, né? Vamos fazer aqui um resumão sobre reprodução das angiospermas, né? Que envolve a produção dos gametas masculinos e femininos, a disponibilidade do pólen, que fica lá nas anteras, né? A atração dos polinizadores, que vão, né, levar esse pólen de uma flor para outra, fecundação, então formação do embrião, formação do fruto, dispersão desse fruto, e por aí vai. A aula de hoje era isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido, né, esse raciocínio. E bons estudos. Até a próxima.